São as pessoas. Então nós nos destacamos em todos os ambientes. Não há commodity, somos únicos. O fim das fronteiras comerciais, todo mundo conhece, e a comunicação e a tecnologia ultrapassando todas as condições naturais de relacionamento, todos na internet, todos falando com o mundo. Vamos lá. Para entender, portanto, estas transformações, eu vou citar a vocês como é que o ambiente da ética, da cidadania, da responsabilidade socioambiental e sustentabilidade se enquadram dentro deste eixo, através de 4 pilares básicos da transformação que todos têm condições de acompanhar. Vamos lá. O pilar macroeconômico da própria sociedade, do terceiro setor e a responsabilidade socioambiental. O pilar macroeconômico é claro e rápido da gente entender. Década de 80, grandes transformações das empresas, são colocadas à frente das organizações as ditas modernas práticas de gestão, qualidade, excelência, qualidade total, produtividade, just in time, palavras técnicas, mas que foram adotadas pelas organizações para poderem atender melhor os seus clientes e consumidores. Porque a população mundial, que saía lá da década de 70, lembra-se a musiquinha do Brasil, 1970? Brasil tricampeão, o que a gente cantava? Você tem cara de cantor. Não, nem me lembro. Não se lembra? Nem tinha nascido. Ah, não, já não. O que a gente cantava? É isso, 90 milhões em ação. Né? 90 milhões. Quantos milhões nós somos hoje? 37 anos depois. 187 milhões e 600 mil, mais ou menos. Já está nascendo mais um monte aí. O mundo exponencialmente triplicou o seu número de habitantes. E mais ainda, emancipou uma série de outros cidadãos que viraram economicamente ativos, isto é, consumidores. Como é que faz para atender todo esse povo? Como é que faz para a gente disputar mercado? Eu consegui vender esse terno, esse paletó, sendo um monte de outras empresas querendo vender o mesmo terno e paletó para o mesmo cliente. Este sentido de transformação é básico para a gente entender que, com as transformações da sociedade no campo da administração, cada vez mais as empresas tiveram que se organizar para atender melhor o seu cliente consumidor. O tempo foi passando e a sociedade foi percebendo que os mercados tinham que ser ampliados. O quintal do Brasil não era mais o Brasil. Nós tínhamos que estar juntos com outros parceiros. E o mundo se transforma no início da década de 90, sob a égide de uma palavra que marca a época, transforma. E nós estamos convivendo com essa expressão o tempo todo. Essa palavra é globalização. Por decreto, dia 1º de janeiro de 1990, o mundo se transforma. Cria-se blocos comerciais, o Mercosul, o NAFTA, União Europeia, os tigres asiáticos. Os países da ONU abraçam essa causa de disseminar cada vez mais o processo mercantil de venda e troca de produtos e serviços. Ok? O que acontecia no Brasil em 1990, 1º de janeiro? Rápido. Collor assumia como presidente. O que aconteceu no dia 1º de janeiro, às 18 horas? Você sabe, né, Geraldo? 2 decretos Collor assina. O primeiro, deixou todos nós com 50 dinheiros no bolso, nem sei que moeda é. Em seguida, o Brasil assina uma proposta da ONU, que a gente chama, entre aspas, de abertura dos portos, desculpe. O Brasil agrega valor a esse processo de globalização e adere ao mercado internacional, se posicionando dentro do Mercosul. Tal qual Dom João VI, em 1808, o Brasil se coloca numa dimensão internacional, como nunca tinha acontecido, mas toma e leva um choque efetivo de competitividade. E vocês se lembram que, à época, o carro brasileiro foi taxado de carroça. A indústria de autopeças quase foi à lona. A indústria têxtil por um fio. Quantas indústrias aqui em Santa Catarina? Mas teve uma que só sobrou, acabou, não existe mais. Indústria de
brinquedos. Atma, Troll, Brinquedos Bandeirantes, Brinquedos Estrelas, muitos aqui, cabeças brancas, brincaram com esses brinquedos. E hoje, a gente ouve, há 15 dias atrás, o maior recall internacional de recolhimento de brinquedos, porque era tudo importado que estava aqui sendo usado no Brasil. Assim como o Brasil, e aqui é que está a reflexão, gente. Assim como o Brasil teve esse choque da competitividade, adentrando no mundo onde ele não tinha condições de concorrer, todos os demais países ditos em desenvolvimento ou subdesenvolvidos tiveram esses mesmos problemas. E passados os 10 primeiros anos da globalização, isto é, durante a década de 90, a sociedade tirou uma grande conclusão. Os países ricos ficaram mais ricos e os países pobres cada vez mais pobres. E os problemas sociais ficaram muito latentes. Percorrem a nossa vista no início da década de 90 e hoje. Todas as capitais e cidades médias do país têm um processo de favelização. É o dado mais latente, mais perceptível. E assim nos demais países. A sociedade, portanto, concluiu que a questão macroeconômica influenciava diretamente nas questões sociais. E, portanto, uma causa de absoluta reflexão. Não precisamos ir longe. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, qual foi a primeira bandeira? Superior. Qual foi? Bandeira da fome zero. Ok? Então esse tema está colocado e a percepção macroeconômica é latente para ele. Pode ir. A segunda questão, o segundo vetor de transformação, cala fundo dentro das premissas dessa nossa discussão. Porque invadiram o território das organizações, adentraram nas discussões da própria sociedade, 3 palavras-chave construídas ao longo das transformações desses 20 últimos anos. Ética, cidadania e preservação ambiental e participação. Questão da ética. Como é que ela foi envolvendo, nesse próprio tempo, a própria sociedade? Do ponto de vista das universidades, das academias, a disciplina ética hoje está dentro do currículo da maioria dos cursos nas universidades. Coisa que na minha época eu tive a oportunidade de fazer engenharia, administração e jornalismo. Nenhuma dos cursos tinha disciplina ética no contexto. Hoje não, ela faz parte integrante. Os profissionais passam a discuti-la. Faz parte de uma discussão plena. Nas organizações, cada vez mais a empresa busca recorrer a um documento fantástico, super importante hoje, que é a sua Bíblia, para demonstrar suas práticas, as suas boas práticas. O Código de Ética. A discussão de ética nas empresas é muito nova. Para vocês terem uma ideia, em 1986, na França, os primeiros estudos aconteceram. Mas é hoje o Código de Ética e essa percepção das mudanças de comportamento da sociedade é que faz com que as empresas cada vez mais tenham neste documento o seu olhar, ou o seu bom olhar, ou a demonstração das suas boas práticas, porque ali ela coloca a sua missão, a sua visão, os seus princípios, as suas políticas discutidas no ambiente interno e também nas suas relações com o ambiente externo, com todos os públicos com que a empresa se relaciona, principalmente com os seus clientes. E é por conta desse relacionamento que há 14 anos, inspirados nesses princípios éticos, que o Brasil produziu uma das suas principais leis, a lei que criou o Código de Defesa do Consumidor. O que a gente aprendeu com o Código de Defesa do Consumidor? Que nós, consumidores, temos direitos e que a empresa tem deveres. Mas pensa bem,
Uma hora nós somos da empresa, outra hora nós somos clientes. De manhã nós estamos lá na empresa, na hora do almoço a gente sai, vamos comer alguma coisa, a gente vai no shopping, vira cliente. Então a gente tem que entender muito bem esta relação para poder cada vez mais alicerçar as nossas condutas sob a égide do bom relacionamento ético. As empresas vencedoras serão aquelas que demonstrarão a seus públicos a ferramenta ética relacional. É por isso que na linguagem empresarial a gente diz assim: quanto mais eu conseguir fidelizar o meu cliente, melhor. E o que quer dizer fidelizar o cliente? Pensa. Você vai sempre no mesmo restaurante? Você vai sempre na mesma padaria? Você vai no mesmo shopping? Você vai na mesma loja? Por quê? Porque se sente bem nessa relação. Porque lá você se sente bem atendido, você se sente bem acolhido, você tem um diálogo, as pessoas percebem que há um bom relacionamento. Um dos mistérios absolutos da administração em qualquer organização é entender como eu faço a minha empresa, meu produto ou serviço cada vez mais estar bem relacionado com o meu cliente, buscando a fidelização. E um dos princípios marcantes desta relação se chama a minha ação ética relacional com estes públicos. Felizmente a juíza Denise não está aqui, mas foi motivo da minha conversa com ela. A gente esteve em São Paulo, num debate numa rádio lá conhecida, que é a Rádio Jovem Pan, e ela dizia da indignação dela com o que ocorreu com o problema do leite, dos fabricantes de leite no Brasil, que é notícia, né? E ela comentava, quem sabe ela fala aqui, que ela viveu numa fazenda, que tinha fabricação de leite, que era indignada, estava absolutamente diante daqueles fatos. E quem não ficou? Me diga, quem não ficou? Teve gente que a partir dali viveu com dor de barriga. Teve em São Paulo uma crise intestinal, todo mundo estava com problema intestinal em São Paulo. É sério. Uma relação quase que completa. Falta de ética nas relações desta organização. Absoluta falta de ética. Nós rotarianos temos deveres, né? Talvez o principal deles, levantada a bandeira da ética, disseminá-la, né? E temos que apontar os erros, apontá-los para o nosso companheiro, para o nosso amigo, não interessa, tem que ser apontado, porque a gente tem que correr pelo lado da correção, da boa conduta, sem conflitos de interesses. Portanto, a ética passa a ser uma bandeira que